Em novembro de 1999, um jovem estudante de medicina apertou o gatilho de uma submetralhadora dentro de uma sessão de cinema no Morumbi Shopping. A sua ação deixou 3 pessoas sem vidas, 4 feridos e muita gente em pânico. A partir daí, Matheus da Costa Meira passou a ser conhecido como o atirador do shopping e até hoje seu crime é lembrado pela violência e frieza com que foi executado. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Joel Paviotti do canal Iconografia da História e esse é mais um vídeo nosso falando sobre crimes que ocorreram nos anos 90 e início dos anos 2000, que fez parte da nossa infância aqui da adolescência, que a gente absorveu isso nas mídias tradicionais e depois a gente foi estudar isso daqui para trazer para vocês. Então toda vez que a gente revisita um crime desse que aconteceu bem lá no passado, como foi do Maníaco do Parque, que a gente já fez aqui, do Champigny e tal, a gente sempre tem duas visões. Uma daquela época, como foi marcante pra gente subjetivamente aquilo, e hoje objetivamente vendo aquilo como pesquisadores. Ambas as vezes, as duas vezes que a gente sempre pesquisa, a gente fica horrorizado com o que aconteceu. É o caso do atirador do shopping, que a gente vai contar a história aqui hoje pra vocês, que talvez tenha sido o grande primeiro caso, a gente chama de shooting, né? O fenômeno que veio lá dos Estados Unidos, que o cara entra num lugar público, como um cinema ou uma escola, e o cara acaba ceifando várias vidas lá, só porque o cara quis. Você entendeu? Então a gente vai contar essa história pra vocês aí. E essa história ficou muito famosa porque o maluco era estudante de medicina de uma das faculdades de medicina mais concorridas do Brasil, certo? E ainda o cara entrou num shopping, num dos lugares mais ricos de São Paulo, que é o Morumbi. Então, pô, era um shopping de playboy. As vidas que se perderam lá dentro são vidas que a sociedade brasileira acha que tem mais valor do que outras vidas mais pobres, né, mano? Também tem essas fitas aí. Mas enfim, a gente lamenta muito que essas coisas tenham acontecido. E a gente conta as histórias dos caras aqui, mas as vítimas que foram vítimas desse maluco aí, a gente dá toda uma força pra família aí também, beleza? Só tá falando da repercussão. Bom, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vou pedir pro Edu rodar a vinheta pra nós. Edu, roda a vinheta. Galera, quem foi à sala 5 do cinema do Morumbi Shopping em São Paulo naquela noite de 3 de novembro de 1999 jamais poderia imaginar que enfrentaria uma rajada de disparos e eles não eram provenientes do filme Clube da Luta, exibido naquela sessão que havia começado às 21h15. O ataque era muito real, embora algumas pessoas tenham imaginado inicialmente que o som viesse do filme. Lógico, né, mano? Ninguém imaginava que ia acontecer um bagulho desse. Na plateia havia 29 espectadores, dentre eles um cara chamado Matheus da Costa Meira, na época estudante de medicina da Santa Casa de São Paulo, um dos cursos mais concorridos e mais prestigiados do Brasil. Sentado na primeira fileira, depois de ter assistido a 15 minutos do filme, ele se levantou, foi no banheiro, sacou uma submetralhadora MAC-11 e atirou no espelho, deu um tiro no espelho, tendo seu próprio reflexo como um alvo para esse bagulho de filme. Ao que parece, ninguém ouviu o barulho do tiro que ele deu no espelho, porque ele voltou para a sala do filme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. De volta à sala de cinema, ele se posicionou próximo ao projetor que fica de frente para o público e disparou a sua arma por cerca de 3 minutos contra a plateia. Irmão, 3 minutos dentro de um massacre é um bagulho que não termina mais. Quem estava na fileira da frente conseguiu abaixar ou fugir dali antes de ser atingido pelos disparos. Mas mesmo em meio ao escuro da sala, Matheus conseguiu atingir alguns espectadores. Seus disparos tiraram a vida de pelo menos 3 pessoas, feriram outras 4 e aterrorizaram a todos que estavam ali naquele local. 15 pessoas ficaram em estados em choque diante do terror vivido dentro daquele cinema naquele dia. Matheus só parou porque foi contido por seguranças no momento em que ele parou para recarregar a arma, porque ele ia tirar a vida de mais gente ali. Inclusive a polícia tem suspeitos que ele sairia dali atirando também no meio de um monte de gente ali no meio do shopping. Em sua mochila, na mochila do Matheus, havia ainda muita munição, o que permitiria para ele fazer um baita de um estrago se ele não fosse contido. Bom, ele foi preso, julgado e considerado imputável, apesar de alegar que ele tinha esquizofrenia. Então ele foi considerado culpado, sim. Seus advogados tentaram até livrar ele do cárcere, a família tinha muito dinheiro para pagar advogado, alegando que ele sofria alucinações frequentes e não tinha noção exata do que estava fazendo e do que tinha feito com aquelas pessoas. Mas as investigações concluíram que, apesar de Matheus Costa Meira estar sob efeito do entorpecente
entorpecente quando cometeu o crime, ele tinha total consciência do que estava fazendo ali. Assim, o atirador do shopping center foi condenado pelo seu ato e enviado para um presídio comum. Presídio comum, assim, ele foi enviado, mas ele ficou em cela separado dos outros presos, porque, tio, a galera poderia ali tirar a vida dele, tá ligado? Em depoimento, Matheus declarou ter planejado o atentado ao longo de 7 anos, irmão. A polícia encontrou em seu apartamento munição, pó, crack e bilhetes nos quais ele atribuía aos entorpecentes os seus atos. Em 2004, ele foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão. No ano de 2007, sua sentença foi reduzida para 48 anos e 9 meses. Durante os primeiros anos de prisão, ele foi transferido diversas vezes porque tinha um comportamento muito violento com os outros presos, inclusive, né? Que assim, não eram presos comuns, mas eram presos que supostamente tinham alguns transtornos mentais. 2 anos depois, o atirador do shopping tentou tirar a vida de um colega de cela, fazendo uso de uma tesoura. Segundo ele, o colega de cela ouvia a TV muito alto e o incomodava muitas vezes. Acho que para quem nunca viu o Matheus, deve ter passado várias imagens dele aí que o Edu deve ter colocado. Ele é um cara bastante alto e forte, tá? Grande. Em 2011, Matheus foi julgado por esse crime e ele foi declarado inimputável, já que um laudo médico comprovava que os seus transtornos mentais haviam sido aumentados, estava apresentando transtornos mentais. Então nessa tentativa de homicídio aí do cara da cela, ele acabou, né, não pagando como imputável. O comportamento estranho e violento de Matheus da Costa Meira já tinha sido percebido muito antes dele se transformar num atirador do shopping center, viu, galera? Muito antes os caras já tinham percebido isso. Segundo alguns vizinhos, pessoal, alguns relatos que a gente achou aqui, certa vez o Matheus tinha quebrado com a própria cabeça uma porta de vidro na entrada do prédio onde ele morava. Em outra ocasião, ele procurou o zelador do prédio pedindo uma chave de fenda para abrir uma caixa de energia do seu apartamento. Ele disse pro zelador, o cara falou, pô, por que você quer uma chave de fenda, velho? Ele disse ao zelador que ele precisava abrir aquela caixa porque a voz que perseguia ele, dentro da cabeça dele, falava que ele precisava se livrar da energia naquele momento. Fontes indicaram que quando ele iniciou o curso de medicina, Matheus era um bom aluno, que se dedicava bastante aos estudos e tiravam boas notas numa faculdade tão difícil quanto a de medicina que ele fazia. Mas, com o passar do tempo, isso foi mudando. E a partir do 6º semestre, ele começou a faltar nas aulas e a tirar notas baixas. Segundo seus familiares, essa mudança foi fruto do uso de entorpecentes. Matheus tinha ficado adicto de pó e em pedra também, tá? E essas substâncias ilícitas estavam mudando radicalmente a sua vida. Fora outros entorpecentes que ele usava por ter acesso por ser estudante de medicina. Além disso, galera, ele começou a consumir grande parte do seu tempo com jogos considerados violentos, como Duke Nukem, tá? O cara passava um bom tempo metendo bala em videogame. Ó, assim, ó, a gente não tá falando que o videogame ele incentiva a violência, mas para quem já tem os traços de comportamento violento, ficar muito em cima desses jogos pode ser usado como uma forma de comprovar, tanto psiquiatricamente quanto no julgamento e tal, que o cara possa ter alguma influência disso. Para piorar a situação, ele conseguiu armas ilegalmente. Primeiro foi uma pistola e depois uma M.A.C.11, com que realizou o ataque do shopping, tá? A M.A.C.11, galera, é uma submetralhadora compacta calibre 380. Ela pesa mais ou menos 1,5 kg e é feita para atirar, né? Para atirar usando apenas uma mão. Ela armazena 25 balas no pente e é capaz de descarregar um pente em 1,5 segundos. Tio, é uma arma com um poder de destruição muito grande. O consumo de entorpecentes, a posse de armas ilegais e a sua mente perturbada e violenta se tornaram uma mistura explosiva, pronta para desencadear uma grande tragédia como ocorreu ali. E foi isso que aconteceu na noite de 3 de novembro de 1999. Depois que foi considerado inimputável, Matheus foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador, na Bahia, onde cumpre medida de segurança até hoje. Segundo o jornal O Globo, em 2019, um laudo médico atestou que ele se encontra compensado, funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique sua periculosidade, estando apto à desinternação. Então, segundo laudos, ele já é apto a ser desinternado. De acordo com essa matéria, o Ministério Público da Bahia considera que ele não pode sair abruptamente do hospital. Para o Ministério Público, é preciso que ele passe por um período de adaptação fora dali, né? Com saídas temporárias, antes de ser colocado definitivamente em liberdade
verdade. O Ministério Público também da Bahia, pessoal, solicitou uma nova bateria de exames que indiquem a real condição de Matheus. Enquanto isso não ocorre, ele segue no Hospital de Custódia de Salvador internado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham achado o vídeo interessante aí. Novamente me compadeço com as vítimas desse crime. Ele ficou bastante famoso no Brasil. O filme que estava passando no Clube da Luta, então causou uma grande polêmica em relação ao filme também, tanto que o filme chegou a ser proibido judicialmente de passar em certos horários na Globo, antes da meia-noite, teve que ser passado no Intercine, por conta dessas polêmicas que ocorreram aí, porque a gente sabe que o filme se trata da vida de um esquizofrênico também, né? Inclusive a gente tem algumas camisetas na nossa loja virtual do Clube da Luta, tá, galera? Fica aí a fala, porque a gente tem várias camisetas lá licenciadas sobre o Clube da Luta, que é interessante aí pra quem gosta do filme, quem acha legal o filme. E pra terminar, ajuda a gente no Apoia-se. Deixa seu Pix pra gente, tá aí na tela aí os 2 QR Codes. Vocês podem participar assinando, sendo membro do nosso grupo no Apoia-se. A partir de R$2 você já tem recompensas. Acima de certos valores vocês conseguem participar de uma live por mês com a gente, que a gente debate temas principalmente de segurança pública. E a partir de R$50 nos grupos de Apoia-se, você participa do grupo de estudo com a gente, o qual a gente desenvolve roteiros e a gente tem crescido bastante estudando juntos lá. Além disso, você pode nos ajudar no Pix com qualquer valor monetário, financeiro. Pô, gostei do vídeo, achei interessante, contribuiu comigo, vou contribuir com os caras também com qualquer valor, 10 centavos, 1 centavo, R$10, R$100, o que vocês quiserem, beleza, mano? Além disso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que essa é a principal ajuda que vocês podem trazer pra gente, certo? Um forte abraço a todos, fui, valeu!